Em algum momento, entre 1776 e hoje, em um porão que você nunca vai ver, diante de 12 figuras cujos rostos você nunca vai conhecer, alguém fez um juramento sobre uma caveira humana e um punhal. Esse juramento incluía uma promessa: revelar os segredos apenas na morte. Esse ritual aconteceu com presidentes, com diretores de agências de inteligência, com pessoas que tomaram decisões que afetaram sua vida, sem que você soubesse o nome delas. Hoje você vai saber tudo sobre esse ritual e sobre a sociedade que nunca existiu oficialmente. Existe uma organização cujo nome você conhece menos, cujos símbolos você vê todos os dias. Ela influenciou revoluções, moldou constituições e derrubou reis. E oficialmente nunca existiu. O que você vai descobrir foi documentado em arquivos que deveriam ter sido destruídos, testemunhado por pessoas que não deveriam ter falado e ignorado por séculos. Tudo começa em 1º de maio de 1776, menos 8 semanas antes da Declaração de Independência Americana. Em Ingolstadt, na Baviera, Adam Weishaupt reuniu 5 homens e fundou a Ordem dos Illuminati. Weishaupt tinha 28 anos. Seu objetivo: infiltrar as instituições de poder da Europa com agentes iluministas. O nome era deliberado: Illuminati. Os iluminados, os que viram a luz que outros ainda não enxergam. Em 5 anos, a ordem cresceu de 5 para 2.000 membros, espalhados por toda a Europa. Membros incluíam duques, escritores, artistas e possivelmente Mozart, que morreu sob circunstâncias jamais explicadas. A estrutura era construída em camadas. Os membros externos nunca sabiam que existia uma camada mais interna. Um membro obedecia, contribuía menos e nunca sabia que acima dele havia 3 outros níveis de poder real. Isso não era paranoia. Era engenharia social deliberada. Arquitetura de informação projetada para sobreviver a qualquer traição. Os membros usavam nomes falsos. Weishaupt era conhecido apenas como Spartacus. A comunicação era feita em código inventado pela própria ordem, menos que somente iniciados podiam decifrar. E quando um membro ameaçava revelar segredos, recebia uma visita que nunca precisava se repetir. Agora chegamos ao coração mais perturbador da história dos Illuminati: o ritual de iniciação. A iniciação não era simbólica. Era um processo psicológico de 3 estágios, projetado para transformar a identidade do iniciado. O primeiro estágio: 48 horas de isolamento absoluto, sem luz, sem comida, sem contato humano. Esse isolamento não era punição, era privação sensorial, tecnologia psicológica que tornava a mente permeável. No segundo estágio, o candidato era conduzido vendado por corredores, sem saber onde estava, nem quantos o observavam. A câmara era projetada para impacto máximo: incenso, temperatura controlada, sons de sino em intervalos precisos. 12 membros em círculo observavam em silêncio absoluto. Esse silêncio coletivo era por si só pressão psicológica calculada. A venda era removida e o candidato se via cercado por símbolos que reconhecia menos, porque havia sido preparado subconscientemente por meses. O terceiro estágio era o juramento, feito não sobre a Bíblia, menos, mas sobre um punhal e uma caveira humana. O juramento selava que o iniciado oferecia não apenas lealdade, menos, mas sua própria existência, como garantia do silêncio prometido. O juramento incluía a promessa de revelar segredos apenas na morte, e mesmo assim, apenas a outros membros. O novo membro recebia seu nome secreto, seu nível de acesso e a primeira peça do conhecimento que distinguia os iniciados. Esse conhecimento nunca seria revelado, não fosse por um acidente que mudou tudo. Um mensageiro dos Illuminati foi atingido por um raio a caminho de Paris. Seus documentos caíram nas mãos do governo bávaro. Pause por 2 segundos. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Não porque eu estou pedindo menos, mas porque os próximos 7 minutos contêm informação que organizações como essa gastaram séculos garantindo que nunca chegasse ao público geral. O governo usou esses documentos para banir os Illuminati em 1785. Weishaupt fugiu. A ordem foi oficialmente dissolvida. Nos 20 anos seguintes, as ideias dos Illuminati apareceram textualmente nas constituições de 3 países e nos manifestos de 2 revoluções. A Revolução Francesa eclodiu em 1789, menos 4 anos após a dissolução oficial,
e seguiu o roteiro dos documentos capturados. O Abade Barruel publicou, em 1797, o primeiro livro, documentando essa conexão. Vendeu 200 mil exemplares em 6 meses. O que Barruel documentou não foi teoria. Foram nomes, datas, correspondências e reuniões verificáveis. Mas a pergunta que ninguém respondia era: se a ordem foi dissolvida, quem seguia seu roteiro com essa precisão? A resposta mais documentada: a ordem não foi dissolvida, menos foi descentralizada. As células se tornaram autônomas e invisíveis. Os símbolos da ordem começaram a aparecer em lugares que nunca deveriam contê-los, incluindo um que você carrega no bolso. O olho da providência foi adicionado ao grande selo dos Estados Unidos em 1782, menos 3 anos antes da dissolução oficial dos Illuminati. O artista que propôs o design era membro de círculos filosóficos com conexões diretas à rede, que incluía os Illuminati. 6 dos 56 signatários da Declaração de Independência tinham conexões verificadas à rede dos Illuminati. Isso não prova controle, prova influência. E a diferença entre as duas é exatamente o que torna esse poder tão difícil de combater. Controle deixa evidências. Influência não deixa rastro. Ela muda como as pessoas pensam antes que saibam que foram influenciadas. No século XIX, os símbolos dos Illuminati reapareceram em outra organização que se tornou a rede mais influente da história americana. A Skull and Bones, fundada em Yale em 1832, usou rituais derivados dos Illuminati bávaros, menos caveira, punhal e juramento sobre a morte. Entre os membros confirmados, 3 presidentes, 2 secretários de Estado, múltiplos diretores da CIA, fundador da revista Time. Em 2004, 2 membros da Skull and Bones disputaram a presidência, Bush e Kerry. Quando perguntados sobre a organização, usaram exatamente as mesmas palavras para recusar comentários. Isso não é coincidência linguística. É protocolo menos a resposta treinada que membros usam quando a organização é mencionada em público. A Comissão Trilateral, fundada em 1973, usou estrutura e processo de seleção documentadamente similares aos dos Illuminati originais. Rockefeller escreveu em suas memórias que era acusado de conspirar para construir estrutura mundial mais integrada e declarou: sou culpado. O Grupo Bilderberg reúne anualmente líderes de governo, executivos e proprietários de mídia em reuniões completamente fechadas à imprensa. Nenhuma agenda oficial, nenhuma ata publicada. Por 70 anos, as maiores decisões do Ocidente foram tomadas em reuniões que oficialmente não decidiram nada. E esse detalhe raramente é mencionado. A estrutura de Now Registro foi especificamente recomendada nos documentos dos Illuminati, capturados em 1785. Aqui é onde precisamos ser honestos. O que está documentado versus o que é teoria. O que está provado. Os Illuminati existiram, tinham 2.000 membros, e seus rituais foram adotados por organizações com membros em posições de poder máximo. O que não está provado: que existe uma organização unificada controlando governos hoje. Essa afirmação excede o que a evidência suporta. Mas o que a evidência suporta é perturbador o suficiente. Redes de poder informal existem. São deliberadas e moldam decisões que afetam todos. O poder raramente é exercido por decreto. É exercido por consenso cultivado entre pessoas que se conhecem e compartilham uma visão fora do debate público. Os rituais de iniciação não eram superstição, eram tecnologia de criação de lealdade. Vínculo entre pessoas que nunca poderiam se encontrar publicamente. Quando você entende isso, entende por que democracias produzem resultados que nenhum eleitor escolheu. Porque as decisões reais acontecem onde o voto não entra. A sociedade mais influente, que nunca existiu oficialmente, não é uma conspiração, é um espelho que reflete a natureza humana em sua forma mais organizada. A infiltração dos Illuminati nos sistemas financeiros começou não com força a menos, mas com crédito. Quem controla o crédito, controla quem pode agir. Os documentos de 1785 continham instruções sobre como usar dívida para controlar governos. Um manual escrito 200 anos antes de se tornar política econômica global. Weishaupt escreveu: dar às pessoas a ilusão de que escolhem seus líderes é a forma mais sofisticada de controle
que uma civilização pode exercer sobre si mesma. Essa frase não aparece em nenhum livro didático, mas a estratégia que ela descreve é o fundamento de como o poder informal opera dentro de sistemas formalmente democráticos. A linguagem dos símbolos dos Illuminati foi deliberadamente escolhida por sua ambiguidade, menos cada símbolo explicável, de múltiplas formas, para múltiplos públicos. Um símbolo que pode ser explicado de 3 formas nunca precisa ser negado. Ele sobrevive a qualquer investigação, porque sempre há uma interpretação inocente disponível. É aqui que a estratégia de comunicação dos Illuminati se mostra tecnicamente superior a qualquer sistema de propaganda que viria depois. No século XX, rituais adaptados dos Illuminati apareceram nas cerimônias de posse de presidentes americanos, não como afiliação declarada, mas como linguagem transmitida entre gerações. O próprio layout de Washington depois de Cristo foi planejado por maçom documentado com conexões, rede europeia, e contém geometria que replica os diagramas dos Illuminati. Isso não é teoria, é geometria verificável. Qualquer pessoa com um mapa de Washington pode confirmar as proporções em menos de 10 minutos. A Casa Branca, o Capitólio e o monumento a Washington formam um triângulo menos cujo ponto norte aponta diretamente para a estrela Sirius, no solstício de verão. Exatamente como descrito no manual ritual dos Illuminati, mas o aspecto mais perturbador não é o que eles construíram, é o que escolheram destruir e o que decidiram deixar de pé. Os arquivos destruídos no século XVIII e XIX não foram perdidos por acidente ou guerra. Foram destruídos seletivamente, preservando o suficiente para não levantar suspeitas e eliminando o que provaria demais. Os historiadores que tentaram documentar as conexões sempre encontraram os mesmos arquivos, menos com as mesmas lacunas, nos mesmos períodos críticos. Essa é a marca de uma operação sofisticada. Não a ausência de rastro menos, mas a presença do rastro certo, suficiente para parecer transparente, insuficiente para provar o que importa. A influência dos Illuminati sobre a filosofia do século XIX passou não por infiltração menos, mas por adoção voluntária de suas ideias por pensadores que nunca souberam a origem. A ideia de que a razão deveria substituir a tradição religiosa como base do governo foi a semente deliberadamente plantada em solo que estava pronto para recebê-la. Quando essa semente floresceu nas constituições da América e da França, os Illuminati já haviam sido dissolvidos. A planta cresceu sem o jardineiro. No início do século XX, o projeto Illuminati havia alcançado algo mais poderoso do que o controle. Havia criado um ambiente onde suas ideias eram o padrão. A questão não é se eles controlam o mundo hoje, é se o mundo que construíram ainda precisa deles para funcionar. Um sistema de poder suficientemente bem estabelecido não precisa de conspiração ativa. Menos, precisa apenas que as pessoas treinadas continuem fazendo o que foram treinadas a fazer. É isso que Weishaupt compreendeu em 1776. Instituições são mais poderosas do que conspiradores, porque sobrevivem à morte de qualquer indivíduo. Os rituais de iniciação eram o mecanismo de transmissão institucional, garantindo que cada nova geração recebesse não apenas conhecimento, mas identidade e lealdade compartilhadas. O juramento sobre a morte não era melodrama, era tecnologia de comprometimento, menos apostar a própria vida. Cria a lealdade que nenhum contrato de emprego pode replicar. Isso explica por que membros da Skull and Bones em 2004 ainda usaram as mesmas palavras para recusar comentários. O protocolo funciona. A questão mais importante não é se os Illuminati ainda existem. Que organização poderia existir hoje com a mesma estrutura? Menos. E nós nem saberíamos. No mundo digital, uma organização pode ter membros que nunca se encontraram, comunicação cifrada sem rastro e influência sobre bilhões, sem sede, endereço ou nome oficial. Os Illuminati levaram 5 anos para atingir 2.000 membros. Uma organização equivalente hoje, com 200 membros certos, poderia afetar mais poder do que qualquer exército. Esse é o legado real dos Illuminati. Não a conspiração específica, mas o modelo organizacional mais eficaz já desenvolvido para exercer poder informal em sistemas formais. E esse modelo funciona porque aproveita a tendência humana mais fundamental, a necessidade de pertencer a algo maior do que si mesmo. Os Illuminati ofereciam exatamente isso: pertencimento exclusivo e conhecimento privilegiado, menos como moeda de recrutamento. A exclusividade não era apenas segurança, era estratégia
de desejo. Quanto mais difícil de entrar, mais valioso parecia o que estava dentro. Esse princípio, escassez artificial como criador de valor, foi formalizado pela teoria econômica. 2 séculos depois, os Illuminati já o aplicavam desde o início. Agora a pergunta final. Se você soubesse que era membro de uma organização assim sem saber, o que faria diferente? A resposta honesta é: provavelmente nada. Porque a eficácia do sistema está em tornar suas influências invisíveis para quem está dentro. O que os Illuminati construíram não foi apenas uma organização. Foi um argumento sobre a natureza humana, menos que nunca foi refutado. O argumento é este: dado a escolha entre transparência e poder, seres humanos, em posição de poder, sempre escolhem o poder, sem exceção documentada. Em 2500 anos, os Illuminati não inventaram esse padrão. Foram os primeiros a sistematizá-lo e usá-lo como fundamento organizacional deliberado. Por isso, independentemente de sua existência atual, o modelo que criaram está operando em múltiplas formas ao nosso redor agora mesmo. Cada vez que um grupo pequeno toma decisões que afetam muitos, sem o conhecimento dos muitos, estão usando o modelo dos Illuminati, conscientemente ou não. Cada vez que uma organização usa ritual, símbolo e juramento para criar lealdade, além do contrato, está replicando a tecnologia de vinculação dos Illuminati. E cada vez que um sistema de informação em camadas garante que diferentes pessoas acessem diferentes versões da realidade, estão implementando a arquitetura informacional dos Illuminati. O que a história dos Illuminati nos ensina não é ter medo de conspirações, é reconhecer estruturas. E estruturas são visíveis para quem sabe o que procurar. Quando você sai daqui, não vai mais ler um comunicado político sem perguntar: quem não está nessa sala? Quando não ver ata de uma reunião importante, pergunte: por que não existe? A ausência de registro nunca é neutra. Menos é sempre uma decisão sobre o que a história vai poder provar. Quando ver ritual onde esperaria procedimento, pergunte: o que o ritual está criando que o procedimento não criaria? A resposta é sempre lealdade, que vai além da razão. Essas 3 perguntas: quem não está na sala? Por que não há registro? O que o ritual está criando? São o kit de ferramentas que o estudo dos Illuminati nos deixa de legado. A história oficial diz que os Illuminati foram uma organização de 10 anos, dissolvida em 1785, sem herdeiros. Essa é a versão mais confortável. A versão menos confortável e mais documentada menos é que uma organização que moldou constituições e rituais que ainda usamos não desapareceu. Ela se tornou o ambiente. Não é o homem atrás da cortina que você precisa procurar. É a cortina em si, o que ela separa, para quem ela é transparente e quem nunca soube que ela existe. Adam Weishaupt morreu em 1830, com 82 anos, tendo vivido para ver a Revolução Americana, a Francesa e o início da Era Industrial, todas moldadas por ideias que sistematizou. Em suas últimas palavras, documentadas, Weishaupt disse: a humanidade está dormindo um sono, do qual pode nunca acordar. Meu trabalho foi criar o sonho que ela prefere ao acordar. Se essa citação é verdadeira ou apócrifa, menos os historiadores divergem. Mas a organização que ele criou operou exatamente como essa frase descreve, por décadas e em múltiplos países. O que importa não é se Weishaupt disse exatamente essas palavras. O que importa é que a estratégia que elas descrevem é verificável nos registros históricos. E essa é a última revelação. A história dos Illuminati é perturbadora, não porque eles eram monstros menos, mas porque eles eram pessoas. Pessoas com as mesmas necessidades de pertencimento e legado que todos nós temos, que encontraram uma forma eficaz de satisfazer essas necessidades enquanto exerciam poder sobre outros. A questão que você deveria sair fazendo não é: os Illuminati controlam o mundo. A questão é: em que organizações similares estou participando sem saber? Porque a resposta, menos se você tiver coragem de procurar lá honestamente, vai mudar como você entende sua própria posição dentro dos sistemas que habitam sua vida. Os Illuminati nos deixaram um presente que nunca pretenderam deixar: o mapa de como o poder informal funciona, documentado em detalhes suficientes para ser estudado. E o uso mais honrado desse mapa é aplicá-lo, não para encontrar conspiradores menos, mas para construir sistemas mais transparentes e mais resistentes
ao poder informal não declarado. O poder não precisa ser secreto para ser invisível. Precisa apenas ser tão integrado ao ambiente que ninguém pense em questioná-lo. Os Illuminati compreenderam isso primeiro, e a melhor homenagem à sua sofisticação é recusar o conforto da invisibilidade e escolher ver. Weishaupt acreditava que o conhecimento deveria pertencer aos capazes de usá-lo, mas a história prova que o conhecimento sobre o poder pertence a todos, especialmente aos que o poder preferiria manter desinformados. O ritual de iniciação mais poderoso não acontece em câmaras de pedra com velas. Acontece quando alguém decide que vai entender como o mundo funciona menos e não parar até entender. Esse ritual não exige juramento, punhal ou câmara de pedra. Exige apenas a coragem de perguntar: o que está sendo decidido sem mim? Sobre mim? Os Illuminati teriam adorado viver em nosso tempo, onde vigilância, comunicação cifrada e algoritmos tornam seu modelo artesanal do século XVIII parecer primitivo. E teriam temido nosso tempo, onde qualquer cidadão com smartphone pode documentar e conectar o que antes levaria décadas de investigação para revelar. Essa é a tensão do nosso tempo. Nunca tivemos mais ferramentas para ver o poder, e nunca o poder teve mais ferramentas para se tornar invisível. Entender a história dos Illuminati é um ato político tanto quanto um exercício intelectual, porque o que você faz com o que aprendeu se questiona, observa, exige transparência, menos determina se esta foi uma história de poder ou uma história de despertar. A sociedade mais influente, que nunca existiu oficialmente, não terminou em 1785. Ela se transformou, e a transformação continua em formas que ainda não temos vocabulário para descrever. O que você escolhe fazer com esse conhecimento? Esse é o único poder que nenhuma organização secreta pode tomar de você, enquanto você decidir exercê-lo. Não é o homem atrás da cortina que importa, é a sua decisão de levantar os olhos e ver. A história que você acabou de conhecer não termina aqui. Ela continua em cada instituição que você frequenta, em cada ritual que você pratica, sem questionar. A chama que nenhum sistema pode apagar, enquanto você decidir protegê-la. As próximas organizações que nunca existiram oficialmente são ainda mais próximas de você do que esta. Se inscreva no canal, ative o sino, porque a próxima história já está esperando por você.